TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, terça-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Chega com muito frio, infelizmente, aqui em Petrópolis também. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, está aparecendo aí na sua tela. E o nosso WhatsApp, o que você já sabe, DDD 24 993234567. E tem também os nossos canais lá, o nosso Facebook, YouTube, Instagram, nossas redes sociais, para você entrar, acompanhar ao vivo a programação da TVC com a gente, o nosso jornal, claro, e participar também conosco. Mande sua mensagem para cá. E olha só, gente, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com chuva e completamente nublado. Vamos então, olha, você acompanha agora imagens de hoje cedo e demorou também para amanhecer. Estava bem escuro às 6 e pouca da manhã, 6 horas, 6 e pouquinho da manhã, demorando aí para amanhecer. Vamos então agora às notícias desta terça-feira, dia 14 de junho. Inadimplência das famílias tem 8ª alta consecutiva. Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de maconha do ano. Banco Central adia por mais um mês a segunda fase do dinheiro esquecido. Casos alérgicos aumentam durante o período de baixas temperaturas. Saiba como evitar acidentes com fogos de artifício e fogueiras nas festas juninas. Petrópolis registra aumento no número de casos de furtos de celulares. Apenas no mês de abril foram 24 casos. E mais, Oswaldo Montenegro se apresenta em Petrópolis nesta quinta-feira. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos aos destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada na nossa versão digital. Lembrando que você pode acessar o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e ter acesso a essa versão. E agora também nas bancas aí pertinho de você. Vamos aos destaques da primeira página. Lula não vai entregar a senatoria de Ceciliano a Eduardo Paes. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Gilmar Mendes é consagrado na terra de Fux e Barroso. Ministro do STF recebe homenagens em cerimônias no TJRJ e na ACRJ. Destaque da página 4, o Senado aprova PLP sobre ICMS dos combustíveis. E ainda, na página 5, Baixada ganha complexo esportivo. Fiocruz identifica subvariantes mais transmissíveis da Omicron. Destaque também da página 4. Na página 7, Maurício Souza assume Vasco. Temos também, governo anuncia pacote para a saúde. O governador Cláudio Castro anunciou o programa Cuidar Mais Saúde para Todos. Novo projeto do Estado que irá destinar 800 milhões de reais. Olha que bacana, né? Esse projeto é o nosso destaque da página 6. Na página 4, ainda em política e nacional, Brasil tem terceiro caso da varíola dos macacos confirmado. E temos também os destaques do segundo caderno. Vamos agora à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial por Nana Grassi. A importância da Baixada para o Rio. É notório que o Rio de Janeiro cresceu muito com a gestão Cláudio Castro. Porém, existe uma região que está ganhando bastante o olhar do governador e que há muito não era visada pelo Palácio Guanabara, a Baixada Fluminense. Os investimentos que o governador vem fazendo nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João do Meriti, Magé, Itaguaí e outros são promissores para a estrutura da região, de suma importância para o Estado, pela geração de empregos e renda, principalmente pela Reduc.
a inauguração do Complexo Esportivo de São João de Meriti, com a verba de outorga da SEDAI, uma reivindicação dos moradores de 50 anos, é uma prova de que a parceria do governo estadual com o municipal está rendendo frutos em todas as 92 cidades fluminenses. Em Magé, a Semana da Saúde promete dar toda a assistência médica possível para os moradores, além de pôr o calendário de vacinação contra a Covid-19 e influenza em dia no município. Não se pode esquecer de toda a ajuda que o governo deu a Nova Iguaçu nas recentes chuvas, ajudando moradores de diversos bairros e localidades arrasadas pelas águas. Além disso, a ordem de início para o novo Rio Imagem, também no município, uma obra do programa Pacto RJ, aumentará não apenas o serviço de saúde da cidade, como também de toda a Baixada Fluminense, evitando longos deslocamentos para a capital, já que terá a capacidade de fazer mais de 40 mil exames de diversas especialidades por dia. O projeto da expansão da Via Light até Queimados vai não apenas desafogar o trânsito na Dutra, como também aliviar o tráfego de diversas ruas nos municípios da Baixada. O poder público estadual estima gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos com as obras. O governo do Rio atual sabe bem a importância da Baixada Fluminense para a economia do estado, tanto que investe bastante em melhorias na região para alavancar o seu desenvolvimento. Vamos agora então ao destaque da página 3 na coluna do Magna Vita. Vamos começar com a nota Zum Zum Zum. O presidente do União Brasil do Rio de Janeiro, o prefeito Vaguinho, está em posição confortável. Pode indicar o vice de Cláudio Castro, caso haja uma reviravolta. E é a noiva que todos querem casar por causa do fundo partidário. Na foto em destaque da coluna, o secretário da Casa Civil, Nicola Mittioni, e de cidades, Uruan Sintra, se reuniram nesta segunda-feira no Palácio Guanabara com o secretário nacional de Transportes Terrestre, Felipe Queiroz, para debater sobre futuros investimentos em rodovias do Estado. O encontro faz parte de um alinhamento entre os governos estadual e federal por melhorias da infraestrutura do Rio de Janeiro. Tomara, tem algumas estradas aí, como a BR-040, que precisam ser bem melhoradas. Vamos agora ao Pinga-Fogo, ficção política. Não procede a ideia que Eduardo Paes receberá o convite de Lula nesta terça-feira, dia 14, para indicar o candidato ao Senado na chapa encabeçada por Marcelo Freixo. No Rio, o ex-presidente Lula tem um candidato ao Senado com nome e CPF, o deputado André Siciliano, presidente da LERJ. Fez um evento gigante, né? O André Siciliano, há um tempo atrás, aí, para o lançamento lotado. Né? Então, eu acho que o apoio já está mais do que claro aí. Vamos à página 4 em política. Nosso destaque de política, ICMS é de 34% e vai passar para 17%. Bolsonaro fala sobre redução de imposto, citando o Rio. Votação foi ontem aí da PL, como nós falamos na chamada lá em cima. E olha só, texto base é aprovado. O Senado aprovou na segunda-feira o texto base do projeto de lei complementar que estabelece um teto para as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. A gente tem falado sempre nisso, né? Era votado? Não era? Foi aprovado? Então, a estimativa é que a aprovação do projeto complementar e outras duas PECs que tratam de combustíveis, ainda sem previsão de data da votação, pode provocar queda no preço do litro da gasolina, de R$ 1,65 e 0,76 no litro do diesel. Na verdade, para nós consumidores, né, é isso que interessa depois no bolso, né? Exatamente. Tomara a queda dos que combustíveis chegue ao nosso bolso, né? Nas bombas, né, também, de gasolina e chegue no nosso bolso. Vamos ao nacional agora. Fiocruz identifica subvariantes. Fundação afirma que os vírus encontrados são mais transmissíveis. A Fundação Oswaldo Cruz informou nessa segunda-feira que identificou por análise genômica e substituição de linhagem BA1 da Covid-19 pela linhagem BA2 nas amostras analisadas entre 20 de maio e 2 de junho. Segundo as informações, ambas são subvariantes da Omicron. Além disso, a Fiocruz identificou no período o aumento da detecção entre os meses de maio e junho das linhagens BA4, BA5
e BA2 12.1, que tem características genômicas que podem levar a uma maior transmissibilidade viral. Gente, não acabou, então continue mantendo aí a sua segurança. Outro destaque dessa página: Brasil registra terceiro caso de varíola dos macacos. E o Brasil tem mais esse caso. Na noite do último domingo, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul notificou uma ocorrência de caso importado da doença. E outro destaque dessa página: a Polícia Federal encontra pertences de jornalista e indigenista. No estado do Rio, na página 5, mudou um pouquinho aí a configuração do jornal, Meriti ganha complexo esportivo. Obra esperada há 50 anos por moradores, veio graças à outorga da SEDAI. Matéria completa você confere no nosso site. Exatamente. Tem outros destaques também dessa página. Vamos agora para a página 6, Rio de Janeiro. Ajuda para o setor de saúde. O governo anuncia repasse de 800 milhões de reais para as prefeituras. Olha só que bacana, né? O governador Cláudio Castro anunciou no Palácio Guanabara o programa Cuidar Mais Saúde para Todos. Novo projeto do Estado que irá destinar, olha aí, né, como eu falei, 800 milhões de reais em créditos extraordinários a projetos na área de saúde para os municípios. Importantíssimo, né? Todas as cidades são elegíveis a receberem esses recursos. Muito Perfeito. Bom. Em economia, ainda na página 6, investimentos na Eletrobras. O valor total movimentado na venda de ações foi de 29,9 bi. Esses foram os investimentos feitos através, né, dos trabalhadores ali pelo FGTS. Isso aconteceu porque, embora fosse possível reservar ações com até 50% do saldo do fundo, a procura total superou os 6 milhões destinados aos recursos do Fundo de Garantia. Participantes do mercado, porém, dizem que a demanda desses investidores ficou perto dos 9 bilhões. Então, caminha-se aí a privatização da Eletrobras. Exatamente. Tem outros destaques também na página de economia, tem os esportes, tem a página internacional. O especial de hoje, na página 8, falando do Gilmar Mendes, que foi homenageado em cerimônia no Tribunal de Justiça. O ministro recebeu 3 medalhas, além dos títulos de cidadão honorário do município e do estado do Rio. Então, esses outros destaques você confere. Tem os destaques também do segundo caderno, né? Tem muita coisa lá no segundo caderno, mas hoje a gente traz alguma coisa de cultura também, não é? Exatamente. Mas deixa para o finalzinho com surpresa aí para o pessoal. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você confere todo o nosso jornal na íntegra acessando o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Está na sua tela aí para você acessar e ficar bem informado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que inadimplência das famílias tem 8ª alta consecutiva. E você vai ver também que aproximadamente 500 mil crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual no Brasil, mas poucos casos são denunciados. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. A parcela de inadimplentes, que são aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. Essa é a 8ª alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021.
Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em abril, a inadimplência dos brasileiros havia ficado em 28,6%. Em maio de 2021, o percentual era de 24,3%. A parcela registrada em maio deste ano é a segunda maior taxa da pesquisa, iniciada em 2010, ficando atrás apenas da observada em janeiro daquele ano, quando registrou 29,1%. Já o percentual de famílias endividadas, ou seja, aquelas que têm dívidas em atraso ou não, ficou em 77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo 3 meses de altas. Mesmo com a queda, a taxa ainda é superior à de maio de 2021, quando registrou 68%. As famílias que não vão ter condições de pagar as contas em atraso também caiu de 10,9% em abril para 10,8% em maio. No mesmo período de 2021, a taxa era de 10,5%. Eu sou muito econômica, eu só compro mesmo se eu tiver dinheiro para comprar. Eu não costumo me endividar, não. Porque na crise que está hoje em dia, a gente tem que começar a cortar, cartão de crédito, tem que começar a cortar as coisas, para você poder ter uma vida tranquila. Eu ainda estou endividada. Foi porque conta de cartão e a gente ficou sem emprego, Ficou sem trabalho. Agora que eu estou começando a trabalhar, a começar a fazer as coisas direito. O tipo de dívida mais comum continua sendo com o cartão de crédito, responsável pelo endividamento de 88,5% das famílias. Segundo a CNC, em maio, o comprometimento de renda familiar com dívidas chegou a 30%, o maior percentual desde agosto de 2021. Do total de endividados, 22% precisaram de mais 50% da renda para pagar as dívidas. E mesmo com esse aumento, o consumo das famílias brasileiras também teve alta de 7,37% em abril, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados. Nos primeiros 4 meses do ano, o consumo registrou alta de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E para este ano, a previsão das Abras é que o consumo das famílias tenha crescimento de 2,8%. Eu gastei mais. Graças a Deus eu tenho como tirar. Mas eu fico pensando nas pessoas que não têm possibilidade, não têm renda, não tem nenhuma renda e precisa comprar as coisas. Tem que saber administrar, porque se a gente não souber administrar, fica ruim, A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 16 toneladas de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, sendo até agora a maior apreensão feita em 2022. A ação aconteceu em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai e a 316 quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A apreensão foi feita no último sábado e, de acordo com dados divulgados pela PRF, o valor da droga apreendida ultrapassa 34 milhões de reais. O casal que transportava a droga, um homem de 29 anos e uma mulher de 41, foi preso no quilômetro 30 da rodovia estadual MS 164, em um veículo com placa de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem disse que transportava soja, mas deu respostas contraditórias às perguntas dos policiais e demonstrou um nervosismo exagerado com a abordagem policial. Após os policiais informarem que realizariam vistoria no veículo, o condutor confessou que transportava produtos ilícitos junto à carga de soja. O homem disse, ainda segundo a polícia, que receberia R$10 mil para levar a droga até Santos, em São Paulo. Já a mulher negou saber da existência da droga. E pelo segundo mês consecutivo, o Banco Central adiou a segunda fase do resgate de dinheiro esquecido em bancos. Inicialmente, a retomada do sistema de valores a receber estava prevista para 2 de maio, mas a greve dos servidores afetou os serviços do órgão. O sistema de valores a receber já registrou 3.600.000 solicitações de pessoas físicas, num total de R$321 milhões e 19 mil solicitações de empresas, totalizando R$15 milhões. Nesta segunda etapa, a previsão é que sejam liberados pouco mais de R$4 bilhões.
são recursos esquecidos de cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termos de compromisso, contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas encerradas e com saldo disponível, contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e as demais situações que resultem em valores a serem devolvidos, reconhecidas pelas instituições financeiras. Nessa fase também serão tratadas as situações que envolvem questões legais, operacionais e tecnológicas mais específicas, como falecidos ou pessoas com dificuldade de obter conta gov.br nível prata ou ouro. O Banco Central informou que a paralisação prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do sistema e que a nova data para a reabertura do serviço será comunicada oportunamente, mas ainda sem previsão. O movimento dos servidores do órgão, que começou no dia 1º de abril, solicita um reajuste de 27% e reestruturação de carreira. A próxima assembleia acontece hoje, primeiro dia de reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que define o novo nível da taxa Selic. Olha, deixar agora um alerta e uma luzinha de atenção acesa aí para a sua saúde. Com a chegada das estações mais frias, como o outono e o inverno, os casos de alergias como sinusite e rinite são mais frequentes. Em muitos dos casos, o principal fator para o início das crises é a falta de um agasalho adequado. Com a chegada das estações mais frias, parte da população sofre com as alergias, principalmente as respiratórias. As mais comuns são sinusite, rinite e asma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% da população sofre com alguma alergia. Crise de rinite, crise de sinusite, mas não esquecer que a maior parte delas são formas de resfriados e gripes, né? Com o tempo frio, as pessoas às vezes não se agasalham como devem, né? O vento frio, às vezes a chuva que a pessoa pega, baixa temperatura do corpo, a pessoa resfria, os vírus que estão na garganta ou que estão circulando pela cidade tomam conta do seu organismo e você começa com uma crise de espirro, dor de garganta, congestão nasal. A rinite e a sinusite estão atrelados principalmente ao frio, mas não só a queda nas temperaturas afetam as alergias, mas pouca ventilação nos transportes e em casa, além da utilização de casacos e cobertores guardados há muito tempo nos armários, podem ser agentes desencadeadores das alergias. Apesar dos resfriados serem comuns, os alérgicos sofrem ainda mais durante esse período. Por isso, ficar atento a questões simples do dia a dia podem amenizar as crises alérgicas. Seriam medidas para a gente se prevenir e evitar tantas crises de alergia, de gripe e de sinusite. Primeiro, prestar atenção no tempo, se agasalhar, evitar tomar chuva. Parece aquelas receitas da vovó, mas isso é verdadeiro. Segundo, prestar atenção com as aglomerações. No momento que tem muita gente gripada, abrir a casa durante o dia para arejar, para tomar sol, que o sol mata os ácaros, mata o mofo. Limpar bem as casas. À noite, fechar a casa para agasalhar melhor, não deixar entrar o vento frio que pode nos resfriar dormindo. Pegar as roupas de frio que estão guardadas há muito tempo, pôr para lavar todas elas antes de começar a usar. Porque no dia que a temperatura cai, a gente pega qualquer uma, e não percebe que ela estava mofada ou cheia de ácaros. A alimentação com frutas e verduras também pode auxiliar, assim como um complemento vitamínico para diminuir as alergias. Mas o primeiro passo é colocar um casaco bem quente e, se possível, luvas e cachecol. E olhem só, com a volta das festas juninas após 2 anos de pandemia, não custa lembrar que 2 das maiores diversões dos festejos populares podem acabar se transformando em pesadelo: a fogueira e os fogos de artifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta época do ano, há um aumento considerável no número de ocorrências envolvendo queimaduras e explosões. E, na maior parte dos casos, seguir orientações são suficientes para evitar os incidentes. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, o manuseio inadequado de fogos de artifício levou à internação hospitalar mais de 5.000 pessoas em um período de 10 anos, entre 2008 e 2017. Ainda segundo a pesquisa, apenas no mês de junho são registradas nos serviços públicos de saúde cerca de 80 internações.
No caso de alguém se ferir com fogueira ou fogos de artifício, a indicação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no número 193. E caso o ferimento resulte em uma queimadura, procedimentos extras devem ser tomados antes da chegada do socorro. Por exemplo, se fragmentos de roupas ou objetos ficarem aderidos à pele em decorrência da queimadura ou explosão, eles não devem ser retirados. E outro detalhe de extrema importância é nunca fazer a aplicação de receitas caseiras. Aproximadamente 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no Brasil. Porém, a cada 100 casos, apenas 7 são denunciados. O crime é algo recorrente no país. E apesar do grande número de vítimas, o silêncio é algo comum. Um pesadelo que para muitas crianças é uma realidade. De acordo com o Disque 100, 70% dos casos de estupro registrados no Brasil são de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos. O país está entre um dos primeiros no ranking internacional com mais casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. É importante a gente quebrar o estereótipo, não só dos agressores, como das vítimas. Porque, às vezes, algumas pessoas, justamente por desconhecerem totalmente o assunto, acreditam que, de alguma forma, estão protegidos. E, nesses casos, é fundamental a ação de um adulto. De nada adianta, eu sei quais são os sinais, mas eu não quero ver. Eu continuo escolhendo desviar o olhar. E, além de querer ver, tomar sempre a providência no melhor interesse da criança, porque não raras vezes, infelizmente, se toma a melhor providência no melhor interesse do agressor, do criminoso e não da criança. Mudanças de comportamento, distúrbios de alimentação e sono, além de baixo rendimento repentino na escola. Estes são alguns entre os sinais que os pais e responsáveis precisam ficar atentos. Outras crianças, por exemplo, podem sinalizar ou indicar isso através de desenhos, seja indicando uma figura como um monstro, como alguém ruim, ou até mesmo descrevendo situações ali que ela não deveria conhecer, que ela não deveria saber que aquilo existe, determinadas práticas sexuais como acontecem, e ela descreve de uma forma muito detalhada. Então, são alguns dos sinais que as crianças dão. De acordo com a delegada, mais de 1/3 dos casos de violência sexual infantil são contra crianças de menos de 5 anos de idade. E desses casos, 69% são recorrentes, isto é, ocorrem mais de uma vez. Para denunciar casos de violência sexual infantil, basta ligar para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar ou Delegacia de Polícia. É importante ressaltar que a lei garante o sigilo. Falar pode ser muito difícil, mas não falar pode ser fatal. O silêncio, ele sempre protege o abusador, jamais a criança vítima. Então, denunciem. Preste atenção nos sinais que a criança dá, porque muitos dos pedidos de socorro são silenciosos. Então, denunciem qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. E você vai ver depois do intervalo que o terminal rodoviário Hélio Soares, em Três Rios, é interditado para obras. E você vai ver também que obras do Palácio de Cristal entram em fase final. Nós voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos.
Nós temos uma denúncia aí agora, não é isso? Exatamente. Quando chove, né? E eu acredito que em todos os lugares o trânsito já fica complicado, já é né? ruim, né? Já é ruim. Quando chove, pior ainda, porque mais pessoas saem de carro e tudo mais. E quando um ônibus quebra, você indo para o trabalho, né? E foi a denúncia que nós recebemos. Na verdade, o nosso cinegrafista, né, o Mãozinha, estava vindo aqui para a TV e o ônibus quebrou. E está dando um congestionamento muito grande no bairro do Quitandinha. Nós temos imagens, olha aí, esse ônibus, ele quebrou. Ali da Tec Alto, não é? Não, um pouquinho depois, na Volkswagen ali, né? Exatamente. E aí, olha só, o tumulto que dá no trânsito, as pessoas tendo que descer, o ônibus da Petroita aí quebrou, deixando os passageiros na mão e complicando ainda mais o trânsito. Então fica o alerta, quem precisar sair do Quitandinha ou ir para o Quitandinha, tenham cautela, ou se vocês puderem passar por outros lugares, rotas alternativas, porque o trânsito ali nesse momento está complicado. E mais uma vez, a gente sempre fala aqui, né, do drama dos passageiros, né? Passagem aumenta, mas os veículos continuam quebrando e deixando os passageiros na mão, principalmente no horário de ida para o trabalho. Aí chega atrasado no trabalho, leva uma bronca. É isso aí. O patrão desconta. Não quer saber, Esses são os nossos ônibus, passagem alta, e os carros de péssima qualidade, para não dizer pior. Vamos continuar aqui. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que entre janeiro e abril deste ano foram registrados 65 furtos de celulares em Petrópolis. Apenas no mês de abril foram 24 casos. Hoje em dia, a preocupação de quem tem o celular roubado ou furtado vai além do prejuízo material do aparelho. O smartphone substituiu a carteira e, com o avanço dos aplicativos bancários e dos números de dados disponíveis, o transtorno agora envolve os riscos de ter informações e senhas valiosas nas mãos dos bandidos. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que entre janeiro e abril deste ano foram registrados 64 furtos de celulares em Petrópolis, 24 deles apenas no mês de abril. Um aumento significativo se comparado com o mesmo período de 2021, que registrou 45 furtos, e 4 deles em abril. A gente não sente seguro em lugar nenhum, mas aqui até que assim, quando está assim, não está muito vazia, eu não gosto de lugar deserto. Para falar a verdade, eu já fui e não tive como fazer nada. Porque a pessoa foi muito esperta e foi celular. E foi embora, não teve como eu pedir socorro nem nada. A mochila para frente, celular no bolso, com a mão no bolso. Tenho medo. Eu deixo levar. Infelizmente, é eu o celular. Então, o jeito é deixar levar. O advogado Fernando Souza alerta que a prevenção é a melhor medida de segurança, já que permite que a vítima recupere os dados roubados com mais facilidade. E em caso de ter o celular furtado, algumas medidas também são importantes para evitar danos maiores. Se você perdeu, o seu celular foi roubado, você, primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência. Quanto mais rápido você agir, melhor a chance de você recuperar ou evitar que essas coisas aconteçam. Você entrar em contato com a sua operadora para tentar bloquear o teu aparelho, você fornecendo aquele número e-mail que tem do aparelho, isso normalmente vem na nota fiscal ou na caixa do aparelho, você tem esse número. Você ligar para os bancos pedindo para bloquear o teu cartão e os serviços que tem, isso tudo você tem que fazer rápido, menos de 5 minutos, depois você percebeu. E, por fim, deslogar de tudo que é rede social que você tiver. Instagram, Facebook, WhatsApp, tentar bloquear o seu número, porque eles usam essas informações para conseguir depois fazer um estelionato em cima de você, né? Ainda segundo o especialista, é preciso ficar atento também às ligações e mensagens suspeitas, principalmente no WhatsApp, de pessoas que solicitam a transferência de dinheiro. Tem que sempre tomar cuidado, né? Evitar de passar informações pessoais por telefone. A gente sabe que hoje em dia o aparelho vale mais pelas informações que tem dentro dele do que pelo aparelho em si. Então, a gente se prevenir, evitar de passar informações referentes a valores, a dinheiro para pessoas que entram em contato rapidamente pedindo para você transferir uma importância naquele momento. Liga, confirma se é isso mesmo para evitar golpe de Pix, golpe de cartão. Ok, a gente lê só essa E primeira. por falar em furto de celulares, as lojas americanas de Itaipava foram assaltadas no fim de semana.
Sobre isso a gente conversa com o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard, como foi a ação dos bandidos e o que eles levaram? Exatamente, Roberto. Olá para você, olá Jorge, a todos que nos acompanham. Situação bem dramática, viu? Isso aconteceu no Shopping Estação em Itaipava no último fim de semana, mais especificamente no sábado. Em plena luz do dia, 2 homens entraram nas lojas Americanas por volta das 10 horas da manhã e renderam o gerente. Os homens levaram 43 aparelhos telefônicos, incluindo os que estavam na vitrine, e logo em seguida saíram. A polícia foi acionada, mas os suspeitos não foram presos. A 106ª Delegacia de Polícia, localizada em Bom Sucesso, também no distrito lá de Itaipava, está realizando as investigações e utiliza inclusive câmeras de segurança também dos comércios no entorno das lojas Americanas para conseguir fazer a identificação desses 2 criminosos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Que absurdo, né? Olha, agora a gente tem uma informação de momento também. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, e a Polícia Civil realizam na manhã dessa terça-feira a segunda fase da Operação Resina, para desarticular a associação criminosa especializada em desvio de cargas. O núcleo de investigação das promotorias de investigação penal de Duque de Caxias, a 61ª de Xerém, a 105 de Petrópolis, delegacias de polícia civil, com o apoio de unidades do Departamento Geral de Polícia da Baixada, DGPB, e o Departamento Geral de Polícia do Interior, DGPI. Cumprem 21 mandatos de busca e apreensão em Sepetiba, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Niterói, Icaraí, Rio Claro e em endereços de São Paulo. As buscas no estado vizinho contam com o apoio da Polícia Civil Paulista e tem como foco o empresário suspeito de receptar toneladas de resina desviadas da empresa CPR, Indústria de Comércio e Plásticos. Então, essa operação está acontecendo hoje, né? A operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil. É a segunda fase dessa operação, Operação Resina, com mandados aí de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A operação tem como foco principal o combate ao crime de receptação de ferro, alumínio e aço. E são cumpridas buscas em estabelecimentos comerciais e nas residências dos sócios das respectivas sociedades. 2 dias antes da deflagração da primeira fase da operação, ocorrida no dia 1º de junho, os investigados noticiaram falsamente à Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes um crime de roubo e carga de vergalhão supostamente ocorrido na divisa entre Duque de Caxias, Xerém e Petrópolis. A investigação demonstrou que se tratava de uma farsa e a carga de aço avaliada em R$150 mil foi destinada a empresários da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apurando-se também que estão envolvidos em dezenas de outras fraudes relacionadas a aço, alumínio e ferro, ocasionando um prejuízo no setor de mais de R$2 milhões. A amplitude da investigação possibilitou identificar ao menos 2 dezenas de roubos que não ocorreram, ocasionando supernotificação dos indicadores de roubo de carga. Então está aí essa operação acontecendo hoje em municípios do Rio de Janeiro e também São Paulo. Polícia batendo cedo na porta de quem quer dar golpe, né? Exatamente. Bem isso. Seguimos aqui, o polo de testagem e atendimento para Covid-19 na área externa da UPA Cascatinha, em Petrópolis, começou a funcionar 24 horas a partir dessa segunda-feira. No local foi instalado um atendimento exclusivo para sintomas gripais. E gripais, nas últimas semanas, uma equipe com 2 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem passa a atender no local exclusivamente os pacientes que apresentarem sintomas associados à doença, que nem sempre estão ligados ao coronavírus, na UPA de Cascatinha.
Segundo o secretário de Saúde, Marcos Corvelo, no último dia 2 de junho, por exemplo, apenas a tenda de testagem da UPA Cascatinha atendeu 296 pessoas com sintomas de síndromes gripais e respiratórias. Destas, apenas 47 deram resultado positivo para a Covid-19. A Secretaria de Saúde ressalta que o uso de máscaras e manutenção de todos os outros protocolos sanitários, como o uso de álcool em gel e distanciamento social, são essenciais para evitar a proliferação do vírus da Covid-19 e da influenza. Após 4 meses fechado, o Bazar da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos reabriu com edição especial de inverno e acontece entre os dias 13 e 29 de junho. O local ficou fechado após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março e retoma as atividades com o objetivo de ajudar os pacientes oncológicos. Quem foi até o Bazar da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos na manhã desta segunda-feira encontrou uma fila tão grande que não dava nem para ver o fim. Centenas de pessoas se reuniram para a edição especial de inverno do Bazar da PPO, que retomou as atividades após um período fechado, depois das fortes chuvas que atingiram a cidade. Essa movimentação toda é o nosso primeiro dia, né, de Bazar de Inverno, e que vai estar acontecendo hoje do dia 13 de junho até o dia 29 de julho. São mercadorias novas, seminovas, um pouco mais usadas. Então, nós temos, assim, vou falar assim, preço para todo tipo de bolso, né? A pessoa entra aqui, ela sai com uma pecinha, 2 pecinhas, com a sacola cheia, né? Hoje está vendo essa fila, esse movimento de inauguração, que o pessoal aproveita o primeiro dia, né, para estar mesmo fazendo um apanhado bom. Casacos, botas e cachecóis. Nesta edição do Bazar da PPO, a instituição decidiu dar preferência a roupas para proteger do frio. Além de vestuário, também é possível encontrar objetos para casa, brinquedos e até itens de decoração. A última edição do Bazar da PPO havia sido realizada no dia 14 de fevereiro, um dia antes dos desastres que destruíram a cidade. O local ficou fechado e as peças que estavam à venda foram doadas para as pessoas atingidas. Em março, depois da reorganização do espaço e reposição das peças, o bazar foi reaberto. Porém, a cidade foi atingida no dia 20 com mais uma grande chuva. O retorno da ação é importante para ajudar os pacientes oncológicos. Ele é benefício para muita gente, tanto para casa quanto para as pessoas que vêm adquirir a nossa mercadoria. Vem muito de revendedores, vem pessoas que vêm comprar peça para si mesmo e para toda a família, né? E para a nossa casa, ela é de suma importância. Todos os itens à venda foram doados à PPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas e empacotadas. Para realizar as doações, basta entrar em contato pelo telefone 24 992 76 9832 ou se dirigir até a sede na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro. Venham participar conosco, vocês não vão se arrepender de tirar um tempinho nesse frio para sair da sua casa e com certeza vão encontrar aqui sim, cachecol, uma touca, uma botinha, um casaquinho e vai ser muito bem recebido. Com o objetivo de esclarecer dúvidas e promover oportunidades de trabalho e renda, o governador do estado, Cláudio Castro, inaugurou a nova sede da Casa do Trabalhador em Olaria. Com mais esse espaço, são 22 unidades espalhadas pelo estado. No último fim de semana, mais uma sede da Casa do Trabalhador foi inaugurada pelo governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. O novo espaço foi montado em Olaria, na zona norte do Rio. E ali eles poderão realmente ter uma oportunidade de emprego. Então a Casa do Trabalhador, ela vem a ser esse espaço de encontro, de match, de oportunidade, de sonho, porque a Casa do Trabalhador é algo que de verdade muda a vida das pessoas. A sede de Olaria vai contar com 16 profissionais e com agentes que vão fazer busca ativa nos bairros. Os cidadãos que precisam de suporte com a carteira de trabalho digital, seguro-desemprego e o fundo de garantia podem se dirigir ao local para receber ajuda. Com o objetivo de trazer benefícios ao cidadão
tirar dúvidas e facilitar trâmites para a geração de trabalho e renda, a Casa do Trabalhador foi criada há 9 anos e com a inauguração de uma nova sede em Olaria, são um total de 22 unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Para o coordenador da Casa do Trabalhador de Petrópolis, o serviço tem ajudado muitos moradores, não só na procura por uma renda, mas na qualificação profissional por meio de cursos. A gente tem a Fundação Leão 13, que cuida que a gente consegue dar gratuidade dos documentos, né, segundo as vias de identidade, certidão de nascimento, certificado de reservista. A Fundação Leão 13 é um agregado, é um projeto do Estado, mas que nós trouxemos para dentro da Casa do Trabalhador. E temos também projetos de cursos, qualificações, a gente divulga também uma lista de cursos online, cursos gratuitos para a população. Enfim, é um local para a gente conseguir dar uma melhor condição para o trabalhador, né, levar alguma chance de reinserção no mercado de trabalho. Em Petrópolis, a Casa do Trabalhador realiza em média 100 atendimentos por dia e são gratuitos. Para dúvidas e esclarecimentos, basta entrar em contato nos telefones 2246-9019 ou pelo 2249-4337. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data alerta para a importância da doação de sangue. Por isso, o Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis convoca as pessoas para doarem, já que os estoques estão baixos. Na oportunidade, vai ter uma festa junina para os participantes. A campanha Junho Vermelho, criada em 2015, em conjunto com o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, alerta sobre a importância da doação de sangue, um simples ato que pode salvar até 4 vidas. Por conta das temperaturas mais baixas, que gerou o aumento das doenças respiratórias e dos casos de Covid, houve queda nas doações de sangue no Banco de Sangue Santa Teresa. De acordo com Vinícius Pereira, captador de doadores do Banco de Sangue, atualmente o déficit nos estoques sanguíneos chega a 70%, o que é considerado muito crítico. Quero fazer um apelo a todos os O positivo e O negativo que venham doar com urgência. O Banco de Sangue está necessitado de doações dessas tipagens, porque tivemos uma baixa de doadores recente devido ao frio, né, devido também aos últimos acontecimentos na cidade, e também um aumento de pacientes dessa tipagem sanguínea. Então, mais do que nunca, você que é O positivo, O negativo, venha doar. E também faço um apelo aí para que você, doador, que já está liberado, venha amanhã participar com a gente do nosso Dia Mundial do Doador, que é 14 de junho, junto com uma festa junina aí, que a gente vai comemorar. E para quem gosta de uns docinhos nordestinos aí, não deixe de participar, você vai se surpreender. São necessárias 90 doações por dia para atender a demanda dos pacientes internados nos hospitais, mas essa meta não tem sido cumprida nos últimos dias. A unidade tem recebido cerca de 25 doações, o que pode colocar os estoques em colapso. Para quem quiser doar, o Banco de Sangue disponibiliza transporte gratuito para grupos de 3 a 15 doadores. Basta solicitar com antecedência. E para solicitar o transporte até o Banco de Sangue do Santa Teresa, basta agendar pelos telefones DDD 24, né? 2245-2324 e tem também o WhatsApp DDD 24 99269-4355. A instituição funciona todos os dias das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive aos domingos e feriados, e fica na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. E o terminal rodoviário Hélio Soares, em Três Rios, é interditado para obras. Quem vai trazer mais informações sobre é o nosso repórter, o Richard. Richard, conta pra gente sobre o assunto. Isso mesmo, Jorge. O terminal rodoviário Hélio Soares, em Três Rios, foi, na verdade, suspenso, interditado a partir da última segunda-feira, ou seja, ontem, e vai ficar interditado durante um período de 30 dias, um mês aí, para obras de melhoria no terminal. Esse que é um pedido, inclusive, antigo dos passageiros e também dos usuários do terminal. Durante essa reforma, a possibilidade, então, vai melhorar a qualidade da rodoviária, do terminal rodoviário, para esses passageiros. Lembrando que não deixará de ter o embarque e desembarque no terminal rodoviário. Ele vai funcionar da seguinte maneira:
Os passageiros que precisam embarcar e desembarcar, eles podem realizar esse desembarque logo ao lado, o que é localizado entre o terminal rodoviário e também o espaço do segurança presente, que fica bem do ladinho do terminal rodoviário ali de Três Rios, tanto para embarque quanto para desembarque. Não haverá necessidade de fazer um realocamento aí dos pontos, né, do terminal para poder pegar os passageiros. 30 dias é o prazo, então as obras começaram ontem, devem terminar pelo menos aí no mês de julho, lá para o dia 10 de julho, para os passageiros poderem já utilizar o terminal reformado. Eu volto com vocês aí no estúdio. E olhem só, a Prefeitura de Petrópolis informou que as obras do Palácio de Cristal entraram em fase final. A obra que já teve algumas paralisações e acontece desde 2019, tem previsão para terminar em agosto, estando pronto para receber a festa do colono alemão, a Baumfest. Com a recuperação do Palácio de Cristal em fase de conclusão, a novidade da reforma já pode ser vista em meio aos canteiros do jardim. O piso Fulgê, antiderrapante e permeável, de quartzo, granito e outras pedras naturais aglutinadas com resina. Mais confortável do que a pavimentação anterior, de pedriscos, o Fulgê está sendo construído nos quase 600 metros do passeio ao redor do monumento, que totalizam área de 2.200 metros. O novo piso tem aprovação do IPHAN. Além da restauração do palácio, que inclui recuperação da estrutura de ferro e revestimentos, troca de vidros e pintura, a obra abrange a reforma da portaria, sanitários e gradis, iluminação externa e acessibilidade para pessoas com deficiência, com um investimento total de R$ 1.900.000. O Palácio Restaurado já tem o primeiro grande evento na agenda, a Bauerfest, em agosto. Bom, vamos continuar no mesmo assunto. Os preparativos para a Bauerfest, que vai ser realizada em agosto, estão a todo vapor. Por isso, um especialista em chapéus que compõe o figurino da festa conta a importância do item para os desfiles. Música, dança, culinária alemã e artesanato. São muitas as atividades realizadas durante a famosa festa do colono alemão, mais conhecida como Bauerfest. Além dos figurinos que chamam a atenção nas apresentações, uma peça que também é importante e cheia de história é o chapéu. Antenor tem descendência alemã e é especialista em chapéus e conta a importância do item na festa. As pessoas se preocupam muito com o traje, com o vestido, mas um chapéu, né, a cobertura que eu falo, a parte de cima, ela é fundamental num traje. Um chapéu folclórico, ele vai te dizer, ele vai te identificar, né, o teu estado civil, a sua religião, a sua situação financeira. É tudo dito pelo chapéu, pela parte de cima. Cada chapéu tem um significado. Este, por exemplo, é originário das aldeias que ficam na região sudoeste da Alemanha. Uma curiosidade é que a torta Floresta Negra foi inspirada nele. O vermelho por cima representa a cereja do bolo, o branco é o chantilly e o preto, o chocolate. Existem regiões, principalmente o Tirol, né, que pega norte da Itália, a Áustria. A característica do Tirol são os chapéus de aba longa, de 60 centímetros de aba. Mas como nós vamos transformá-los para um palco, nós temos a liberdade de reduzir em pelo menos uns 10 centímetros, aí fica 5 em cada lado, né, para poder facilitar o movimento de um braço. Antenor conta ainda que são 31 anos de história em que ele fornece chapéus para grupos germânicos de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e, claro, Petrópolis. No dia 14 de agosto, às 5 horas da tarde, ele vai realizar o primeiro desfile de chapéu no município. Eu vou ter um espaço bem ao lado do Palácio de Cristal, onde eu vou expor 30 chapéus novos e 15 trajes. E farei também um desfile no primeiro final de semana, onde eu, com peças minhas, durante esses anos todos, eu quando viajo, eu compro também a parte de roupas. Então, o meu acervo hoje beira
na casa das 300 peças originais, específicos Alemanha. E eu vou fazer um desfile. Eu já faço exposição já há alguns anos, mas vai ser o primeiro desfile que eu vou fazer aqui em Petrópolis e onde eu vou contar a peculiaridades de cada traje, de cada chapéu. Legal, né? Chapéuzinho bacana. Muito bacana a história, né? Isso. Cada um de um lugar, a importância, né, do chapéu. Vamos à previsão do tempo agora para saber como é que fica o frio aqui na região. Olha só, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada durante a manhã em algumas regiões. As temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 18 graus em Nova Friburgo e Pati do Alferes, mínima de 10 e máxima de 23 graus em Paraíba do Sul, 9 e 16 graus em Petrópolis, 10 e 16 em Teresópolis e entre 11 e 23 graus em Três Rios. Três Rios um pouquinho só mais quente, né? Exatamente. E tem show, né, no meio da semana. Exatamente. Boa notícia para você, né? No feriadão aí. Cantor e compositor Oswaldo Montenegro vai estar em Petrópolis para uma apresentação no Teatro Santa Cecília. Quem conta os detalhes é o nosso repórter, o Richard Stolzenburg, direto da nossa redação. Richard, fala pra gente como é que vai ser. Isso mesmo, Jorge. Para quem quiser acompanhar aí uma programação musical nesse feriado de Corpus Christi, vai poder aproveitar, viu? Oswaldo Montenegro estará aqui em Petrópolis nesta quinta-feira. O show, como você já comentou, vai ser no Teatro Santa Cecília, às 9 horas da noite. Os ingressos vão aparecer aqui embaixo, um QR Code para a pessoa poder fazer lá, comprar os seus ingressos online. Como que vai funcionar? Apontou a tela ali nesse QR Code, com a câmera do telefone mesmo, a pessoa já vai ser redirecionada direto para o link. Caso com a câmera não funcione, você baixa um aplicativo, coisa bem rápida. Enquanto eu falo, o QR Code vai ficar aparecendo aqui na tela e a pessoa pode então acessar pelo QR Code os ingressos, que variam aí de R$ 70 a R$ 180 reais, vai depender muito de onde a pessoa quer acompanhar esse show. Ele que é compositor, cantor, tem várias músicas de sucesso como Estrelas, Lua e Flor, Bandolins, dentre tantas outras. Vai fazer essa apresentação e a gente, para entender um pouquinho melhor, vai ver um vídeo dele mesmo, que ele divulgou, para a gente poder saber como que vai ser esse show. Tem gente aqui na redação, inclusive Jorge e Roberta, que eu sei que já vão acompanhar o show na quinta-feira, viu? Alô, Petrópolis, eu vou estar aí no dia 16 de junho, uma quinta-feira, para fazer o show Lembrei de Nós, Teatro Santa Cecília. Ah, já foi tanto adiado, né? Mas agora é para valer. Vamos estar aí no feriadão. Então espero vocês. Não vai ser só um show, vai ser um encontro. Nós vamos bater muito papo. O repertório vai ser feito através desse papo, quer dizer, eu vou ter o público como coautor do roteiro e vai ser muito bom. Eu estou louco para chegar em Petrópolis, uma cidade que eu amo, que eu tenho verdadeira adoração por vários motivos na minha vida. Estou louco para ir para aí. Petrópolis, quinta-feira, estou aí, dia 16, valeu? 16 de junho, Teatro Santa Cecília. Beijão, valeu, até lá. Tá aí, bem bacana, viu? Vai ter interação com o público, conversa, contação de histórias sobre a história dele, do Oswaldo, e aquelas bacanas histórias que, logicamente, a gente sabe que tem alguns perrengues, todo mundo passa também. Vai ser bem bacana trazer a intimidade do cantor e compositor também para quem está assistindo ao show. E, lógico, música boa não vai faltar. Teatro Santa Cecília, às 9 horas da noite, nessa quinta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, Obrigada. pelas informações. E a gente fica por aqui. Até amanhã às 7h30. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.